Ele fará que o coração dos pais se volte para seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para destruição. Esse texto está em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E a gente vai falar a respeito de compartilhar o amor de Deus, nosso Pai. E antes da gente ler, a respeito deste versículo, a gente vai orar pedindo que o Senhor nos direcione para que a gente possa entender, a respeito da palavra, para que Ele possa tocar o nosso coração, para que a gente grave esse ensinamento no nosso coração. Então você pode fechar seus olhos para que a gente possa orar. Respira fundo. Suspira. Pai querido, muito obrigada por esta segunda-feira. Obrigada por ter a possibilidade, de estar aqui entregando os nossos primeiros minutos do dia ao Senhor. O Senhor que é o Deus da reconciliação, do amor, Esse versículo de hoje, ele está nos mostrando que o mover de Deus ele começa dentro da nossa casa, unindo gerações, restaurando os nossos corações, curando feridas. Então, onde há reconciliação e amor entre pais e filhos, há também uma proteção contra a destruição espiritual. Então, Pai querido, hoje nós colocamos diante de Ti a nossa família, não só a nossa, mas todas as famílias que precisam da Tua paz. Que o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Que o Senhor possa sarar, todas as feridas. Que o Senhor possa remover toda a divisão, toda a mágoa, todo orgulho, que possa existir entre nós. Pedimos que o Senhor derrame o seu espírito, de amor, de mansidão, de perdão sobre cada lar, para que a gente se torne um só, para que haja unidade, respeito, cuidado. Então, nós pedimos que a nossa casa reine na Tua presença, Pai, que a gente possa ser exemplo do Teu amor, paciência, fé, e que a Tua bênção afaste qualquer maldição, trazendo vida, esperança e salvação. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Compartilhando o amor de Deus, nosso Pai. O profeta Malaquias escreveu para informar o povo de Deus sobre o que aconteceria no futuro. Ele lhes contou sobre uma época em que Deus enviaria um mensageiro como Elias, que faria o coração das pessoas se voltar para Deus. O mensageiro a quem Malaquias se referia era João Batista, e o papel de João era direcionar o povo de volta a Deus em preparação para a vinda de Jesus. João pregava uma mensagem de arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de retorno a Deus. Aqueles que confiaram em Deus e creram em Jesus como o Messias vindouro vivenciaram a restauração e salvação. E isso faz parte da mensagem de Malaquias. Aqueles que confiam em Deus serão salvos no julgamento final. Um dos sinais dessa restauração é a união das famílias. A unidade familiar é importantíssima para a missão de Deus, pois os relacionamentos dentro da família representam os relacionamentos de Deus com a igreja. Deus deseja que o coração dos pais torne-se restaurado para os filhos e dos filhos para os pais. Embora saibamos que nenhuma família é perfeita, na verdade, muitas famílias têm problemas. Todos esperamos o dia em que Deus restituirá completamente o mundo destruído, a harmonia e o amor novamente. Até então, vamos nos esforçar para fazermos o nosso melhor, vivermos em harmonia e amarmos uns aos outros. E a gente sabe que o inimigo ele vem para destruir a família,
E a gente precisa ter muita sabedoria para poder lidar com as situações, para poder num momento que às vezes a gente é machucado, magoado, permanecer firme e transbordar amor. É muito difícil fazer isso, né? Ter sabedoria para na hora da gente dar uma resposta não pegar a nossa dor e querer machucar o outro, né? Então que o Senhor possa nos lembrar diariamente, né, que o maior desejo de Deus é restaurar, né, nosso coração para os filhos, dos filhos para os pais. E existem muitas brigas, né, entre famílias, entre casais. Se você é pai, pense em como poderá expressar o amor de Deus por meio de relacionamento com seus filhos, né? Pai e mãe, e como filhos, como que a gente pode usar o tempo que nos resta para amarmos nossos pais? E que todos nós possamos pensar em uma maneira de amarmos aquele ao nosso redor de uma forma que honre e transmita o amor de Deus. Então, como que a gente pode viver em harmonia e amor com as pessoas, né? Da nossa família. Aí ele dá 3 direcionamentos. Podemos perdoar alguém não permitindo que o ódio e o rancor nos domine. Podemos pedir perdão quando souber que a gente magoou alguém. É difícil isso. Ontem mesmo eu fui na casa de uma família amiga minha, amigos meus, e a gente estava tomando café da tarde, a gente estava falando sobre o pedir perdão, pedir desculpa, como às vezes é difícil, mas como às vezes é necessário, né? Então, pedir perdão quando a gente magoar alguém. Servir alguém vendo a necessidade como maior que a nossa, né? Pai querido, nós sabemos que os relacionamentos eles não são perfeitos. Eu peço que o Senhor cure, restaure aqueles que estão quebrados. Obrigada por ser exemplo perfeito de um pai amoroso. Que o Senhor possa nos usar para trazer o seu amor e harmonia para aqueles que estão ao nosso redor. Queremos viver de maneira que a nossa família veja o seu amor fluindo em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai agradecer por essa mensagem, agradecer por ela também elevar o nosso nível de consciência a respeito de que a gente precisa olhar, né, para esse pilar de relacionamentos e nos relacionarmos bem. Às vezes a gente precisa pegar nossa vaidade, ego, né, guardar e ir lá pedir perdão, falar que ama, abraça. E agora a gente vai agradecer, então, por ela, vai agradecer pelo nosso dia, né, pelo nosso final de semana que passou. Em João capítulo 14, versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso, né? Eu sou o caminho. Jesus ele afirma que ele não apenas mostra o caminho, mas ele é o próprio caminho que leva a Deus. Isso significa que não existe outro meio de reconciliação ou de acesso ao Pai senão através dele. Ele é a ponte entre o ser humano e Deus. E ele continua: Eu sou a verdade. Aqui, Jesus se coloca como a verdade absoluta e eterna. Ele não apenas fala a verdade, mas a encarna. Tudo que ele diz revela quem é Deus. E seguir a Jesus é viver fundamentado na verdade que libertará e dará sentido à vida, né? Então, Jesus não só dá a nossa vida física e espiritual, mas a própria fonte de vida. Então, ele concede uma vida abundante, uma vida eterna. E fora dele, né, do centro da vontade dele, só existe vazio, né? Então, ninguém vem ao Pai senão por ele. Jesus deixa claro que não existe vários caminhos para Deus, que ele é o único acesso ao Pai. E a verdade que liberta, né? E a vida que sustenta. Então é um convite para a gente confiar nele, né? Então agora a gente vai agradecer por ele ser o caminho da verdade, da vida, por nos sustentar, por ter acordado hoje, né? Por ter a possibilidade de ter um lar, um alimento, a nossa família.
E por ter a possibilidade de, às vezes, mesmo que você fez tudo errado até agora, às vezes julgou, criticou, brigou, todo dia a gente tem a oportunidade de fazer diferente, né? Olha que beleza. Então a gente vai agradecer por isso, eu vou ficar em silêncio e a gente vai fazer o nosso momento de gratidão. Vamos fazer isso agora. Pai querido, além de te agradecer por mais um dia de vida, por estar aqui agora, também queremos te pedir perdão pelos nossos erros, pecados, pelas vezes que a gente entrou numa discussão com a nossa família, ou que a gente não teve sabedoria, né, para às vezes conduzir uma situação e tá tudo bem, né, porque a gente é ser humano, a gente erra. O importante é reconhecer, pedir desculpa, buscar ajuda, porque às vezes sozinho a gente também não consegue, né? Então, sim, vir aqui em primeiro lugar, pedir ajuda do Espírito Santo, pedir para que Deus nos dê sabedoria, mas às vezes a gente precisa de buscar uma terapia, um grupo, né, mulheres, famílias, enfim, que é referência para você, onde pode estar ali te ajudando a direcionar. Então, obrigada, Pai, por nos lembrar do nosso bem precioso que é a família, e como é importante a gente viver em paz com eles. Então, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, dos nossos erros, tenha misericórdia de nós, nos ajude a ter consciência de quando a gente está errada, né, para que a gente possa melhorar, que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos ofenderam, nos magoaram, e que principalmente a gente não leve para o pessoal, porque toda vez que alguém nos magoa ou nos fala algo, é sobre o outro, porque a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. Então, se o outro nos magoa, se o outro nos fala palavras, né, que às vezes machucam, a gente tem que orar pela vida deles, porque às vezes tem dores, tem mágoas, tem medos ali dentro, e isso acaba transbordando. Então, a gente pode transbordar tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Que a gente não leve para o pessoal e que a gente consiga orar pela vida dessa pessoa e dar amor, né? Que mesmo que às vezes, eu sei que é difícil isso, gente, sei, é muito difícil. Mas a gente pode pedir para Deus, porque para Ele nada é impossível, né? Que Ele nos dê sabedoria e que nos preencha ao máximo com o amor dele para que a gente possa transbordar, né? E agora é o momento da gente orar por outro, ó, uma oportunidade. Se você tá brigado com alguém, ou não tá brigado, mas não tá com aquele relacionamento leve, fluido, tanto com seus filhos ou com seus pais, quanto com marido, irmãos, família, enfim. Vamos orar pelo outro agora. Obrigada, Pai, por esse momento, por essa palavra, por nos trazer paz em meio à oração. E agora a gente quer orar por nós, né? Em Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz:
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como seria encontrar descanso para a sua alma hoje? E a gente já falou isso a respeito do que significa jugo em um outro devocional, né? Mas para quem não estava, o jugo ele é uma peça de madeira que é colocada entre dois bois para que eles possam ali puxar uma carga juntos, né? Então, Jesus ele usa o jugo como uma metáfora, ele convidando, né, a carregar a vida junto com ele, que a gente não precisa fazer isso sozinhas, né? Então, estar debaixo do jugo de Cristo significa viver sob a sua orientação, deixando ele nos guiar, né? Então, ele continua falando que ele é manso, humilde de coração, né? Então, ele mostra que o discipulado, que tá aqui lendo, buscando aprender, não é pesado, né? Ele não lidera com arrogância, com dureza, mas com mansidão, paciência, humildade, amor. Ao seguir Jesus, a gente aprende a viver de forma diferente do mundo, né? Com paz, confiança. E aí ele continua: e vocês encontrarão descanso para a alma. Diferente, né, dos fardos pesados da religião da época, né? Jesus ele oferece descanso interior. Ele tira o peso da culpa, da cobrança, da ansiedade, trazendo a paz verdadeira. Aí ele finaliza: pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Caminhar com Jesus não significa que a gente não vai ter dificuldades, mas significa que ele carrega conosco, né? O que parecia impossível e pesado se torna leve, porque ele nos dá força e nos sustenta. Então, esse versículo é um convite, né, para que a gente possa trocar toda a nossa preocupação, culpa, pressões externas que a gente tem pelo cuidado dele. E agora é hora da gente entregar, né, a nossa vida a ele, pedindo para que ele guie com amor, que ele divida o peso conosco. Vamos orar pela nossa vida agora. Pode ir encerrando e se você quiser, você pode depois continuar aqui na presença dele. Às vezes falando, às vezes ficando em silêncio, só para sentir a presença. Às vezes vem ali alguma ideia, alguma maneira que você poderia, né, solucionar um problema, enfim. Então você pode continuar depois na presença do Senhor. Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, a gente quer te agradecer pela tua presença fiel, pelo teu amor que renova as nossas forças. Nós queremos entregar a ti essa nova semana que está se iniciando, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios que virão. Pai querido, eu declaro que essa semana será abençoada, cheia de oportunidades, repleta da tua paz. E nós escolhemos confiar em ti, sabendo que estamos no caminho certo, que o Senhor está no controle de tudo, que os seus planos são maiores e melhores para a nossa vida.
Nós rejeitamos toda preocupação, ansiedade, desânimo, porque sabemos que isso não vem do Senhor, né? E nós recebemos a tua alegria, que é a nossa força. E agora a gente pode afirmar: eu sou fortalecida pelo Senhor e ando com confiança no propósito que Deus tem para mim. Pai, que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Que o Senhor possa renovar nossa mente, fortalecer o nosso coração, nos sustentar com a tua graça. Que a tua presença nos acompanhe em cada decisão, em cada momento, em cada fala, pensamento. E que o teu agir sobrenatural traga transformação e plenitude. Pai, nós confiamos em Ti, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo aqui agora, né? Por essa palavra e por tudo que o Senhor farás. Que essa semana seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que vocês tenham um dia lindo, abençoado. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.